estamos celebrando juntos esta grande festa da vinda do Espírito Santo de Deus sobre nós e em nós. Hoje também quero saudar de forma carinhosa e especial as crianças, os adolescentes da nossa catequese para a primeira Eucaristia, também seus pais. E quando vêm as crianças na igreja, vêm também os avós, os tios. Isso é muito importante, é muito bom. Tenho repetido, e nunca é demais dizer, o lugar da criança é na igreja, junto com a família. É a família que vem para a missa. Os outros compromissos, sempre haverá um momento, um lugar para eles. Chegou visita em casa, convida para vir na missa. Deixa a comida preparada antes. E assim, a missa se torna o local do encontro, onde a família reunida louva a Deus, penetra nesse seu mistério insondável de amor e assim, abençoada, leva adiante a missão que lhe foi confiada. A família é missionária. Quem aceita o sacramento do matrimônio está abraçando uma missão. Toda missão importa uma cruz. Portanto, a família, realizadora da obra de Cristo nesse mundo, passará por muitas dificuldades. Mas como Jesus, que não largou a cruz, haverá sempre de vencer. E aqui está o mistério da nossa fé. Nós não perdemos a esperança. Nós somos capazes de ressignificar todas as coisas e transformar aquilo que a vida nos deu em bem, em benefício. Hoje celebramos a festa chamada Pentecostes, palavra que vem da língua grega, que significa 50 dias. Há 50 dias celebrávamos o domingo da Páscoa. E aquela grande vela, chamada o Círio Pascal, era acesa no sábado santo, a vigília da Páscoa. Por 50 dias, nós nos lembramos dos acontecimentos, a maneira como Jesus ressuscitou dos mortos e falou aos seus discípulos, nos deixando assim esta grande missão, sermos seus continuadores, seus seguidores. Todas as leituras que ouvimos nesse tempo pascal nos falavam da ressurreição, da vida eterna. Como Jesus venceu o mal neste mundo e como Ele, tendo atraído a si o ódio do mundo, foi capaz de, com o seu sangue, pagar a dívida que a humanidade tinha com o Criador. É isso que significa o mistério da cruz. É uma conta sendo paga. Na cruz, Jesus suplica ao Pai o perdão dos nossos pecados. Foi a última palavra dele ao se dirigir à humanidade. Ele olha as pessoas que xingam, gritam, ofendem, jogam coisas nele e ele diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Esse foi o preço do perdão dos nossos pecados. É por isso que nós dizemos assim: todo batizado já é um vencedor. Foi resgatado pelo sangue de Cristo, foi perdoado dos seus pecados. E ao longo da vida, a gente vai cometendo aquilo que a gente chama os pecados veniais, e às vezes até um pecado mortal. Mas a gente sabe que não existe um pecado maior do que a graça de Deus. Portanto, a gente vem se confessar, a gente acredita no perdão e a gente recomeça, a gente dá um sentido novo para a vida. Isso é fé. A fé alimenta a nossa esperança e não nos deixa desanimar. O Espírito Santo, prometido por Jesus, veio simbolicamente manifestado no seu sopro. Ele olha para os seus discípulos, seus apóstolos, aqueles que confiam nele, e ele sopra sobre eles. Se vocês se lembrarem, o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, Deus criou todas as coisas. Tudo que existe é obra do coração de Deus. Criou o ser humano. Mas o ser humano parecia
uma pedra, uma árvore ou um dos outros animais. Não tinha alma, não tinha consciência. E aí, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, a 5, diz assim: e Deus soprou sobre o ser humano. Ele compartilhou o seu espírito. Mesmo assim, a humanidade traiu a confiança de Deus. Seduzida pelo mal, a humanidade quis se colocar no lugar de Deus. Esse é o grande pecado do ser humano. Fazer de si mesmo uma referência, dizer: eu sou a verdade, eu sei todas as coisas, sou eu que decido sobre a vida e a morte, o certo e o errado, o bem e o mal. Foi assim que o tentador convenceu os primeiros pais a traírem a confiança de Deus. Se vocês comerem desse fruto, que é o fruto do conhecimento, vocês serão como deuses. A humanidade não é referência. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. Deus é a nossa referência. É a sua vontade que nós procuramos seguir. E por isso nós moldamos o nosso jeito de ser, nossos pensamentos, nossas crenças à vontade de Deus. E fazemos isso por ação do seu Espírito em nós. Era preciso que Jesus fizesse uma nova criatura, não destruindo a antiga, mas dando a ela um sentido novo para viver. É por isso que o sopro de Jesus é o sopro do Pai, o sopro que renova, é a recriação da natureza humana. Tendo sido impregnados do Espírito Santo, os discípulos que estavam reclusos, com medo, por conta das coisas que aconteceram, diz a primeira leitura, eles saíram da sala onde estavam e foram evangelizar, isto é, foram levar a boa notícia ao mundo. E aqui está o ensinamento. Às vezes a gente tem a impressão de que nós só somos fiéis, só somos discípulos, só somos cristãos quando estamos na igreja, protegidos. E Jesus é esse que nos impele a voltar ao mundo, às nossas famílias, aos locais de trabalho, a dirigir o nosso carro nessa cidade violenta, sendo um sinal da presença dele, que quer a todos salvar e conduzir. É por isso que os discípulos, ao saírem do seu fechamento, ao enfrentarem o mundo, se fizeram entender pelas pessoas. E vocês ouviram a leitura que as crianças aqui fizeram? Havia ali em Jerusalém naqueles dias pessoas de todos os lugares da terra, os lugares conhecidos, mas cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que significa? O Espírito é este que traz a unidade, a compreensão, a harmonia. O Espírito é esse que leva a Deus. E Deus é a comunhão de todas as pessoas. Por isso elas entendiam o que eles diziam. Por quê? Porque elas buscavam a Deus no íntimo, no mais escondido do seu coração. E quem busca a Deus, encontra a verdade. E a verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Ele é a nossa referência. E se falarmos em nome de Jesus, nós também seremos entendidos, ouvidos, compreendidos. E estaremos promovendo a unidade. Vocês viram este candelabro que está aceso aqui atrás, né? É chamado menorá. É uma lembrança do menorá judeu, que ainda hoje está presente nas sinagogas, nas casas de oração dos judeus. É um símbolo muito antigo. Ali está a plenitude do poder de Deus representada nas chamas. As chamas, 7, significam a perfeição da luz divina nesse mundo. Mas a igreja, por conta de Pentecostes, achou de colorir as velas, dizendo assim, são como que dons que Deus derrama sobre o mundo.
sobre as pessoas, sobre a sua criação. Cada um é de um jeito, cada um tem como que uma cor, cada um tem a sua própria natureza, a sua própria história. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas todos nós fomos chamados para brilhar. A todos nós, Deus quer ver reluzentes nesse mundo. Do nosso jeito, com as nossas limitações, carregando as nossas frustrações, os nossos medos, vencendo as dificuldades, dando um sentido novo à vida, mas brilhando para mostrar o caminho. E isso se faz na unidade. Aí está novamente o Espírito, essa improvável capacidade de unir aquilo que é diferente. A diversidade de dons, nós cantamos agora, mas um só e mesmo é o Espírito. E portanto, que a nossa luz seja reflexo da luz de Deus que brilha em nós. Também ouvimos de Jesus no Evangelho que Ele confia na sua igreja esse poder, que na verdade é um serviço, de perdoar os pecados. Nós precisamos acreditar nisso e precisamos usar esse serviço que foi concedido à igreja, esse dom. Nós precisamos olhar para nós mesmos, consultar a nossa consciência, deixarmos-nos formar pelo ensinamento de Cristo e ver o que é que nós estamos fazendo que não está de acordo com a vontade de Deus. E aquilo que fizemos, arrependidos, diante da luz da verdade, confessar, com liberdade, com confiança, sabedores de que não existe pecado que não possa ser perdoado pelo amor de Deus, porque Deus é misericordioso e compassivo. O coração de Deus não resiste a um pecador arrependido que o busca na sinceridade. Que esses dias em que celebramos a Páscoa e aprendemos tanto a respeito da ressurreição, que tem tudo a ver conosco, porque também nós somos chamados a ressuscitar, passando pela morte como Jesus fez. Então nós também aprendemos. Nós não somos eternos aqui, estamos de passagem, mas Jesus nos garantiu. Vocês não foram feitos para a morte, mas a morte é caminho da sua ressurreição. Então nós, os cristãos, não tememos a vida, não tememos a morte. E por mais que nos custe a separação de um ente querido, nós aprendemos que vale a pena viver. Porque passando pela morte, haveremos de contemplar a face do nosso Criador. E finalmente, esses dias que se seguirão, nós temos pela frente Corpus Christi, a grande festa do corpo de Cristo presente no mundo. E depois começa o tempo comum, a vida da igreja, o nosso cotidiano. Mas nós vamos permanecer juntos, celebrando com festa cada domingo, que é o dia do Senhor, abrindo mão de outros compromissos para privilegiar e cumprir a primeira lei que está no mandamento de Deus, honrá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Parece fácil, mas no dia a dia a gente enfrenta as provações, os desafios. Mas vamos ter no coração isso que o Espírito nos fala. Em primeiro lugar, buscar a Deus com todas as nossas forças, com a nossa inteligência, com os nossos sentimentos, dedicando a Ele o tempo necessário. E então, todas as coisas de que precisamos, o pão de cada dia, nos será dado por acréscimo.